tema é superando as crises de fé. Nós estamos chegando no final do ano e cada vez mais, parece que cada final de ano tem sido mais complicado por causa das lutas, das dificuldades. Nós conhecemos o nosso Deus, nós somos pessoas de fé, que cremos, temos vivido grandes coisas, mas às vezes por conta das lutas, por conta das dificuldades que nós enfrentamos na sociedade, na família, situações de enfermidade, de perdas, de frustrações em relacionamentos, são tantas as situações que às vezes têm levado tantas pessoas, e muitas vezes inclusive pessoas de fé, pessoas que já têm uma caminhada com Cristo, são pessoas que às vezes você olha e fala assim, não, aquela pessoa, eu queria ter a vida, queria ter a fé, queria ter a intimidade com Deus, como aquela pessoa. Você nem imagina que aquela pessoa também enfrenta crises, e crises de fé, dúvidas, indagações. Por que Deus? Por que o Senhor não agiu aqui? Por que o Senhor não fez aqui? Por que o Senhor não fez dessa maneira? Por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor permite aquilo? São coisas que nós vamos sempre, e não é só você, eu também tenho minhas indagações, eu tenho momentos que entro nas minhas crises, e não é prerrogativa minha, nem tua, nem de pessoas talvez que você imagine dessa geração, e eu queria mostrar isso através da palavra de Deus, de pegar uma história de um homem que talvez, como o próprio Jesus falou, que nascido de mulher, nenhum foi maior que ele, e mostrar que até ele teve um momento de crise, para que nós possamos tirar algumas lições, e que nessa noite nós possamos, como talvez superar essas crises que nós temos, porque não tem problema nós termos crises, o problema é ficar na crise, ou deixar que a crise nos distancie do propósito de Deus, realmente permitir que a crise, ou aqueles momentos de indagação, de dúvida, que nos afaste dos planos e propósitos de Deus, porque isso é o que o inimigo quer. Ele lança dúvida, ele usa as nossas fragilidades, ele usa os problemas, as circunstâncias da vida, para te afastar da vontade perfeita de Deus, porque ele sabe que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Que nessa noite, através dessa ministração, você possa sair daqui detectando, talvez eu esteja em crise, talvez eu esteja passando, mas depois dessa palavra eu vou superar, eu vou vencer em nome de Jesus, amém? O Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7, vamos ler do versículo 20 ao 28, por favor. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7, versículo de 20 a 28, diz assim a palavra de Deus: quando chegaram a Jesus, aqueles homens disseram, que homens? Discípulos de João Batista. Quando chegaram a Jesus, os discípulos de João Batista disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? És tu realmente aquele que haveria de vir? Ou és tu realmente o Filho de Deus? Ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus passou a curar pessoas. Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos. Interessante que diante de uma pergunta, Jesus não responde, ele passa a curar, a fazer, a dar continuidade. Então, depois de ter feito isso, Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam,
os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa, ou aquele que não se escandaliza por mim, ou não permite que eu me torne uma pedra de tropeço em sua vida. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Alguém volúvel? Alguém que tinha dúvidas sobre algo? Alguém que está se mostrando assim duvidoso, frágil? Senão, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, o que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o seu caminho diante de você. E eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Pai, nós estamos aqui, ouvimos a Tua palavra, ela é viva e eficaz e é penetrante, ó Deus, ela é ungida, ela toca no nosso coração, na nossa alma. Então faça isso, que o Teu Espírito realmente nessa noite possa se movimentar no nosso meio, em cada vida, e que essa palavra possa gerar mudança, transformação, cura, libertação, ó Deus, e que possa, de alguma maneira, se tiver alguém em crise aqui, ou se todos estivermos passando por crise, que essa palavra possa ser cura, possa realmente mudar destinos de pessoas, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Nós vemos aqui um momento, você conhece João Batista, mas eu quero lembrar quem foi João Batista. João Batista foi aquele que veio, como diz as Escrituras, veio preparar o caminho, foi um profeta que as pessoas de todos os lugares afluíam ali no deserto para ouvir a sua pregação, e ele falava: eis que o reino de Deus é chegado, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Ele foi preparar o caminho do próprio Jesus, o Messias. Mas antes disso, quando Maria se viu grávida pelo Espírito Santo e estava esperando Jesus, ela vai visitar Isabel, sua prima, e Isabel já estava quase para ter João Batista, e quando tem esse encontro, João Batista começa ali se mexer. É o relato na Bíblia que é o primeiro relato que alguém, um feto, é cheio do Espírito Santo pelo contato com Jesus ali, um embrião no ventre. João Batista já era cheio do Espírito. E então ele vai para o deserto, ele começa a ter uma alimentação específica, especial, e ele se consagra, e Deus dá uma visão, uma autoridade, uma unção. As pessoas chegavam e se convertiam e eram batizadas. Chama João Batista porque era aquele que batizava. E muitas pessoas se convertiam através da pregação de João. E João, quando vê Jesus vindo para ser batizado, porque em outra passagem, não nessa, fala assim, o próprio Espírito revelou: aquele que você vir pousar uma pomba, aquele é o enviado. Então João Batista reconhece Jesus, a ponto de quando Jesus chega para ser batizado por ele, ele fala: não, eu não sou digno eu preciso ser batizado por você. Ele reconhece Jesus em todos os momentos, porque ele tinha revelação, ele era um profeta. Num determinado momento, os discípulos começam a seguir Jesus, os seus discípulos, e alguém tenta fazer uma contenda ali: João,
olha lá, os teus discípulos estão te abandonando para seguir ele. E ele fala, mas é isso, eu vim preparar o caminho, é ele, eu não sou nem digno, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João nunca teve problema de apontar o caminho, de mostrar ele é o caminho, ele é o Cordeiro de Deus, ele é Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas por que nesse texto, então, depois de tanta confirmação, de tanta convicção, de tanta revelação, dele ser esse profeta que não tinha medo de nada, não tinha dúvida a ponto de colocar a sua vida em risco, colocar a mão, o dedo na cara lá da pessoa mais poderosa lá, falar, não é lícito você se deitar com a sua cunhada. Por conta disso ele é preso, mas nada, ele faz tudo por convicção, por chamado. Era uma pessoa cheia do Espírito Santo, era uma pessoa cheia de fé, de revelação. Mas esse mesmo homem, que já tinha falado, apontado para tanta gente, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele, agora, ele está mandando o discípulo pergunta se é ele ou a gente tem que esperar outro. Por que uma mudança tão drástica dessa maneira? Como que um homem que já apontou o caminho, já falou, Jesus é maravilhoso, aquela igreja é maravilhosa, Deus tem feito algo maravilhoso na minha vida, como que pessoas, não sei, eu não sei se é isso, eu não sei se é isso que eu creio, eu não sei se é... O que leva pessoas a fazerem isso? E mais, o que leva pessoas tão cheias do Espírito Santo a começar a duvidar? Será que é? Será que o caminho é esse? Será que ele é o caminho, a verdade e a vida? Será que ele é o Messias? Porque esse é o texto que nós lemos. Então quero te apresentar João Batista. Esse João que você conhece, ele faz essa pergunta, vão até Jesus e pergunta se ele é o Messias ou não. E eu queria entender um pouquinho para que a gente pudesse, o que nos leva muitas vezes a duvidar? O que nos leva a indagar Deus, Jesus, o caminho? O que nos leva a indagar ou duvidar daquilo que a gente até ontem pregava, confiava, falava, e agora a gente não tem tanta certeza, a ponto de não se comprometer mais, a ponto de não dedicar mais, a ponto de não amar tanto mais? Eu tenho uma resposta, é que nesse momento, João não estava pregando, João não estava testemunhando, João não estava no seu auge, falando, arrependam-se. Ele não estava cumprindo o seu chamado, o seu papel, ele não estava como profeta, ele não estava revelando, ele não estava vendo a multidão, ele não estava, nesse momento ele estava preso, só vendo parede. Nesse momento ele estava vivendo dias e mais dias de prisão, de isolamento, de solidão. Cadê os meus discípulos? Aliás, cadê o Messias que eu apontei? Cadê aquele que eu servi durante a minha vida toda? Cadê aquele para qual eu me dediquei? Cadê aquele para qual eu esbravejei, falei, defendi? Cadê aquele para qual eu servi a vida toda? Agora eu estou aqui, não sei se é ele, porque se fosse, será que ele não viria me salvar? Será que ele não viria me socorrer? Será que ele não viria me visitar?
Será que Ele não mandaria palavras de conforto, de consolo? Será? E eu quero dizer, meus queridos, é nessa hora que a nossa fé é provada. É quando a gente se sente como João Batista. Enquanto eu sou pastor, mas a hora que eu estou no hospital, despedindo de uma filha de 15 dias, que eu durante 15 dias fiz jejum e orei para que Deus poupasse ela, que fizesse um milagre, mas eu estou enterrando, depois de uma vida de dedicação para Ele, Ele não veio ao meu socorro. Enquanto eu estou aqui, eu tenho convicção, mas quando eu estou em casa e recebo uma notícia: Marinho, você não é bom, você é falho, você não sei o quê. E aí, Deus, o Senhor me conhece, sabe melhor do que ninguém minha história, minha vida, sabe que eu sou falho, mas o Senhor sabe minhas intenções. E eu quero dizer que tem muita gente hoje em dia naufragando na fé. Não é por causa dessas dúvidas, porque isso todos nós passamos. O problema é que a gente não se atenta para as respostas de Jesus. E eu queria tirar algumas lições, porque eu sinto que muita gente tem se frustrado com o caminho. Quando eu falo caminho, eu estou falando sobre Jesus. Mas esse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele escolheu se revelar a sua multiforme sabedoria através da igreja, através de irmãos, através de pastores, através de pessoas. E tem muita gente que eu estou decepcionado, porque a gente nunca admite que está decepcionado com Jesus. A gente nunca admite que está decepcionado com Deus, porque é muito petulância. Mas então a gente fala: não, é a igreja, é fulano, é ciclano. Mas num determinado momento, quando Saulo perseguia a igreja, ele vai e pede cartas para poder pegar, prender, matar mulheres, crianças, homens, ou seja, a igreja. Mas num determinado momento, ele vê uma luz, isso daí se encontra em Atos 9, você pode conferir, e ele cai, e ele fica espantado, e vem uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Espera aí, era a igreja falando? Ele: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem nega a igreja, nega Jesus. Quem reclama da igreja, reclama de Jesus. E aqui tem igreja e tem igreja, eu sei disso. A igreja é tão falha como toda instituição humana. A igreja é falha como o Pai é falho. Mas nem por isso Jesus não deixa de usar e de estabelecer pais para nos orientar, tem uns melhores, outros que falham. Mas o que eu estou querendo dizer é que tem muita gente que começa a sua frustração, com o outro, com a igreja e não sei o que, mas no fundo, a sua revolta é com aquele que é o cabeça e é o dono da igreja, chamado Jesus. E a gente percebe por quê? Porque o Senhor está permitindo hoje eu estar numa prisão, quer seja na vida sentimental, quer seja na vida financeira, quer seja na vida ministerial, quer seja em qualquer situação. Por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não vem me visitar? Por que o Senhor não... Eu quero começar com algumas lições. Primeiro,
ninguém está imune às crises, ou à dúvida e o desânimo espiritual, meu querido. Esse texto que mostra João Batista, mas eu poderia aumentar a fileira. Você lembra de mais alguém que passou por crise, por dúvida, que queria morrer? Elias, Jeremias, falando gente de primeira. Você quer Jó? Quantas mais pessoas, homens de Deus chamados, mas que num determinado momento, Senhor, eu quero que o Senhor tire minha vida. Por quê? Porque o Senhor está permitindo isso? Porque o Senhor está permitindo essa perseguição? Porque o Senhor está permitindo eu passar por isso? Porque o Senhor permitiu a morte? Porque o Senhor permitiu a perda? Porque o Senhor permitiu isso? Porque o Senhor permitiu aquilo? Não está valendo mais a pena continuar no ministério, não está valendo mais a pena continuar te servindo, não está valendo mais a pena eu dedicar a minha vida. Asaf, leia o Salmo 73, ele começa falando: Deus é bom, mas quanto a mim, eu quase me desviei, porque eu comecei a olhar um monte de coisa, os ímpios prosperando, se dando bem, e eu passando um monte de problema. Tem muita gente que se desvia, não é quase, tem muita gente que se desvia por causa disso, porque começa a ver, o outro faz, o outro deixa de fazer, o outro não faz, e eu faço. Foi Elias, e daí aí já está uma das coisas, porque às vezes Deus permite a gente ir. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Qual foi a motivação? Por quê? Então você estava me servindo só para nesse momento eu poder livrar você? Só para nesse momento? Então era uma troca. Na verdade você não estava me servindo, você estava se servindo. Ou você estava usando o ministério para que a hora que você precisasse, você vai lá, tira eu tenho crédito. Não, o crédito que a gente tinha era um débito, na verdade, que foi pago na cruz do Calvário através do amor e da graça de Jesus. Mas 1 Coríntios 10, 11 e 12 diz assim: essas coisas aconteceram a eles, dando alguns exemplos do passado, como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado ao fim, quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Meu querido, eu estou sujeito, você está sujeito, a pessoa mais, João Batista estava sujeito. Porque eu quero dizer que assim como João Batista, nós temos momentos. Jesus já nos alertou: no mundo vocês vão ter aflições. O que nós vamos fazer durante as aflições? Nós vamos começar a olhar e falar: cadê Jesus? Jesus não está fazendo o que eu pensei que ele ia fazer. Eu achei que ele fosse o gênio da lâmpada, que eu ia fazer uma oração, esfregar o meu joelho, ajoelhar, e ele ia aparecer e fazer, e não fez. Não usou tal pessoa, não usou a igreja, não fez isso, não fez aquilo, e agora eu não tenho certeza mais se eu creio, se eu faço, se eu continuo, porque estou decepcionado, estou frustrado. E eu quero dizer que todos nós passamos por um momento como esse. Mas eu queria ir para o segundo ponto, para que a gente, através das respostas de Jesus, isso pudesse começar a alertar o nosso coração e entender algumas coisas, para que a gente não fique na crise, ou não deixe a crise e a dúvida, ou a frustração de momentos como esse, fazer com que a gente abandone a fé. Porque tem muita gente fazendo isso. Segunda lição, ou talvez a reação de Jesus, a primeira reação ali, quando eles chegam e perguntam, João mandou-nos aqui para perguntar: é você o Cristo? Se eu sou Jesus, eu ia perguntar: mas que ele não falou que eu era? Ele já não falou? Ele já não mandava? Vocês não... O que está acontecendo? Jesus não responde nada. Versículo 21,
naquele momento da pergunta, Jesus passou a curar muitos enfermos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos. Primeira resposta que Jesus nos dá para quando está em crise, quando nós estamos em crise: o reino de Deus não para por causa das nossas crises. Isso é uma das coisas que a gente precisa entender, meu querido, porque é o oposto que a gente gostaria. Toda vez que a gente entra em crise, a gente gostaria que a igreja parasse, a gente gostaria que as pessoas parassem, a gente gostaria que o mundo voltasse para nós, a gente queria que Deus pegasse e falasse assim: não, Deus, olha aqui, olha o que eu estou passando, olha o meu sofrimento, olha o que está acontecendo comigo, olha o que está acontecendo com a minha filha, olha o que está acontecendo com o meu marido, olha o que está acontecendo com a minha saúde, olha que não sei, olha o que eu fiz para o Senhor, olha como eu te amo, olha como eu te sirvo. E nada, eu vou lá, eu assisto o culto, está tendo culto normal, as pessoas parecem que nem lembram de mim, e o Senhor também parece que ninguém, cadê? Eu estou aqui sozinho. Jesus não responde, Jesus dá continuidade, porque o reino de Deus é mais importante que eu e você. A gente tem e aí é um mal nosso, a gente busca a igreja pensando: o que Deus pode fazer por mim? Não, é o que eu posso fazer por Ele, porque o que Ele já podia fazer, Ele já fez. Ele já morreu na cruz, ofereceu o sangue dEle precioso para me purificar de todo pecado, ofereceu perdão, ofereceu uma salvação, uma vida eterna. Ele ofereceu perdão, Ele me ofereceu a oportunidade de ser resgatado do império das trevas. Ele me ofereceu muita coisa. Agora eu chego e não fico assim: Deus, o que o Senhor pode fazer? Espera, eu vou te servir, eu vou na igreja se tiver bom para mim. Essa geração Dadá, os filhos da sanguessuga: eu vou na igreja se a música for do meu agrado, eu vou na igreja se tiver tudo do meu agrado. Se não for legal, se a pessoa olhar, você está vindo na igreja por causa de quê, meu querido? Pessoas que vêm na igreja por causa do que é interessante para ele, a hora que ele entra em crise, ele para, porque e você repara que toda crise é gerada por um egoísmo nosso. O que João estava querendo? João estava querendo: eu fiz, agora o Senhor precisa fazer. Não que Deus não faça. Deus, Ele é soberano. Ele tem, você imagina se Jesus lá na cruz, ou no Getsemane, ele falasse: pai, eu já fiz tudo, agora para a cruz eu não vou, porque eu só tenho 33 anos, o Senhor vai querer me matar, eu tenho mais 20 anos, 30 anos para curtir a vida aqui. Eu te mandei por um propósito, e eu quero falar algo para você que talvez você não sabe, você não entendeu ainda. Assim como Jesus, você está nessa terra por um propósito, e o propósito não é você curtir a vida, é você cumprir o propósito para qual Deus te criou. Enquanto você não entende isso, e muita gente, as pessoas não entendem, por isso que elas ficam dando círculo, e fica e não entende, não encontra o propósito, o prazer da vida, e alguns encontram achando que o prazer é da carne. Só que chega um momento, e aí, hora que a tempestade vem, aí, cadê? Não, se a morte chega, se a enfermidade chega, se o fim está ali, eu estou em paz, porque o que eu estou aqui é uma passaginha. Aqui a Bíblia, você já sabe como a Bíblia descreve essa passagem? Como uma sombra passageira, como uma flecha de tecelão. É muito rápido isso daqui, e o importante, assim como Jesus, nós temos uma noção: eu estou aqui para glorificar o nome daquele que me criou, daquele que me chamou, daquele que me salvou. Se é para eu ficar no deserto falando: eis o Cordeiro de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele, as pessoas começarem a seguir amanhã, depois eu ser preso e for decapitado, tem que ser igual Paulo: eu não tenho em nada a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra fielmente a carreira que o Senhor me chamou. Nós estamos tendo a nossa vida muito por preciosa.
a ponto de colocar Deus na parede. Deus, por quê? Deus não me visitou, Deus não fez, Deus, Senhor, como se o mundo girasse em torno de nós. Não, é o mundo, eu, todo mundo, todas as coisas que giram em torno daquele que era, que é e que vai ser para todos sempre, que é eterno, bendito seja o nome dele. Nós precisamos, o homem tem reduzido o ser supremo, Deus todo-poderoso, Deus eterno, num ídolo, que a gente pede e Ele tem que fazer. A gente precisa, e se Ele não fizer, eu magoei, não vou mais, não sirvo mais, não faço mais, não amo mais, não canto mais, não faço mais, porque olha a vida dura que eu estou passando. Jesus fala, se vocês estiverem dispostos a participar dos meus sofrimentos, vocês vão participar das minhas glórias. Paulo fala, eu quero participar dos sofrimentos, eu desejo participar dos sofrimentos de Cristo, para que eu também possa participar da sua glória. A gente não entende isso, a gente se apegou demais nessa vida, que é porque a gente na verdade às vezes não crê em eternidade, não crê em galardão, não crê, então a gente se apega nesses 50, 70, 100 anos que seja, e a gente fica assim, e daí a gente, deu alguma coisa errado, eu estou com um problema aqui, estou com um problema, meu querido, esse problema, eu quero dizer um negócio, vai passar, como tudo, como as coisas boas vão passar, tudo nessa vida vai passar, a única coisa que não vai passar é a palavra de Deus, que é eterna, poderosa e fiel. Meu querido, não pense, eu tenho um momento, que eu já tive momentos, e como a igreja, muitos sabem, já vários momentos de tristeza, situações difíceis, não vou colocar da minha vida, mas colocar da minha vida e da Nilva, perda das crianças, e agora, as pessoas têm que sentir a minha dor. Não, na verdade, Jesus já sentiu essa dor lá na cruz do Calvário, eu quero mais rápido ser curado dessa dor, e eu não preciso, tem gente que quer ficar, não, precisa fazer, precisa não sei o que, não, a igreja nesse tempo que a gente passava, a gente ficou 15 dias, uma semana, o quanto antes a gente queria voltar para a igreja, a gente queria estar perto dos irmãos, a gente queria estar, tem gente que não, eu preciso, sabe, João, ele estava preso, ele não tinha condição de ir. Agora eu acredito que se João tivesse oportunidade, ele teria ido lá, não tinha mandado discípulo, mas ele manda discípulo, ele está indo atrás. Tem gente que não vai atrás, tem gente que fica assim, se não vierem atrás, eu não vou, se não fizerem isso, se Jesus, se a igreja, se fulano, se não fizer, meu querido, talvez seja Deus provando as suas motivações, o que você quer, o que você pensa, o que Deus, talvez você queira ficar nessa crise, ou queira permitir essa crise se tornar em incredulidade, em crítica, em murmuração, em tudo aquilo que o inimigo pega para destruir uma vida. Terceira lição, qual o remédio então? Se o reino não para, se a igreja não para, porque Jesus fala, Jesus nem responde, espera aí, é João, dá uma resposta para João está aflito, é teu, daí ele dá uma resposta, versículo 22, então depois de Jesus ter feito os milagres, ter curado, ter pregado, ele fala, só assim, faz o seguinte, volta lá para João, versículo 22, então Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado. Ou seja, fala para ele que aquilo que ele sempre fez, a gente está continuando, aquilo que ele profetizou que eu faria, eu estou fazendo.
Fala para ele parar de olhar para as paredes. Fala para ele parar de olhar para a grade. Fala para ele parar de pensar caraminhola e começar a focar no que Deus tem feito, no avanço do reino. Fala para ele começar a olhar como as palavras dele têm se cumprido, como o reino de Deus tem avançado, como pessoas estão sendo tocadas, como pessoas, famílias e muitas pessoas estão sendo tocadas. Não era isso que ele queria? Porque às vezes quando nós estamos em crise, a gente só fica assim, olha o meu, isso, a gente fica naquela o melhor remédio para uma crise de fé é colocar o nosso foco no que Deus está fazendo, mesmo que o que Ele esteja fazendo no momento não tenha a ver comigo. Talvez seja uma das coisas que Ele queira trabalhar. Meu querido, você, para o reino avançar, só avança se for com você, se for em você, se fizer sentido alguma coisa. Se outra família está sendo abençoada, isso não é reino avançando? Se outras pessoas estão sendo tocadas, se outras pessoas estão sendo curadas, se o reino está avançando, isso não move a tua fé? Porque se não, na verdade, talvez o que está precisando trabalhar, e talvez essa crise venha para isso, é uma coisa que se chama egoísmo. Porque o reino, na verdade, só avança se avança em você, na tua casa, nos seus. Eu sei que isso tem tempo, e o nosso tempo não é o mesmo de Deus. Deus tem um tempo para mim, tem um tempo para meu pai, tem um tempo para o pastor André, tem um tempo para nós, para cada um de nós. Tem crises diferentes. Eu tive momento que eu estava chorando e pessoas rindo. Tem momento que eu estou rindo e pessoas chorando. A gente é diferente. Agora, a gente precisa entender que eu preciso realmente me alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, mas me alegrar com os que se alegram. Mais difícil do que chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. E o que Jesus está falando, meu querido, passe a olhar para as coisas que Deus está fazendo, ou que Deus fez. Jó, no pior momento dele, ele já tinha passado um bom tempo em crise, perdeu filho, perdeu saúde, perdeu dinheiro, ele estava lá na pior situação, e orando, e não querendo e não entendendo por que Deus fazia, e de repente Deus chama ele e fala: Jó, o reino tem que continuar, a gente precisa fazer, não é porque você está nesse estado, vamos orar pelos seus amigos. Nossa, mas aqueles amigos só não, mas a gente precisa, vai lá, mostra que você tem condição de perdoar, mostra que você tem condição de abençoar, mostra que você tem condição de olhar mais para o reino, para o avanço do reino, do que para a tua vida, para a tua situação. Tem muitas coisas que não avançam na nossa vida, porque a gente está sempre esperando a hora que melhorar a minha situação, eu vou servir o Senhor. A hora que Deus fizer isso, a hora que Ele salvar o meu marido, eu sirvo. A hora que Ele fizer alguma coisa na minha casa, a hora que Ele melhorar a minha situação, eu me torno dizimista. A hora que Ele fizer isso, eu vou ajudar. A hora que Ele fizer isso, me ajudar a arrumar um trabalho, a palavra de Deus fala: ser fiel no pouco, que daí Ele vai te colocar sobre o muito. Ele fala: Jó, vamos lá, vai. Mas eu estou doente, eu vou orar para eles? Eu perdi todo mundo, você vai orar para... Vai. A gente não entende. Mais bem-aventurado, mais feliz, mais abençoado é dar do que receber. Eu estou com um filho perdido. Você pode orar, você pode abençoar, você pode evangelizar outros filhos. A hora que você nem imagina, você está sendo bênção para outros filhos. Jó, a hora que ora pelos seus amigos, você vai lá para Jó 42, 41, 42, acho que é 42. Assim que ele ora para os seus amigos, Deus restaura a sorte de Jó, e tudo que ele tinha, Deus o dá em dobro. Porque alguém que, em vez de ficar: não, o Senhor não fez, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não fizer, enquanto alguma coisa, o Senhor não. Olha, Jó,
tem trabalho para ser feito. O que Deus está falando para nós, meu querido, o que Deus está falando para essa igreja, eu sei que eu tenho problema, eu não vou, porque você pode falar assim, nossa pastor, se o senhor tem esse problema, não quer ver mais nessa igreja, porque se o pastor tem esse problema, imagine a gente. Mas eu tenho problema, você tem, nós temos, nem por isso eu paro, nem por isso eu deixo de orar, de clamar, de fazer o bem, porque aquele que não faz o bem, sabendo que precisa fazer o bem, esse peca. Sabe, a gente precisa estar fazendo, a gente precisa estar muito mais, a gente precisa estar olhando para o que Deus está fazendo, lembrando que muitas vezes o que Deus vai fazer tem muito mais a ver com aquilo que, aonde estão os nossos olhos. Se eu ficar só olhando, como está minha vida, como que está, meu quarto, minha prisão, minha situação, minha mágoa, que fizeram, que não sei o que, ninguém faz, Deus, meu querido, o reino está aí, e eu quero dizer que precisa de você, e enquanto você faz, é isso que Deus está falando, e se não fizer, é porque Deus tem um propósito, e Ele é soberano, e Ele tem o tempo dEle. Cabe a nós entender, falar assim, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Eu te sirvo, não pelo que tu fazes, mas pelo quem tu és, pelo que o Senhor já fez. Pessoas que entendem isso, automaticamente, começa a receber, começa a viver uma paz que excede o entendimento. A gente usa texto, eu vou para o outro ponto, quarto ponto, estou no penúltimo aqui. O pior que pode acontecer em situações de crise que nós passamos, é transferirmos nossas frustrações para Jesus, ou para a igreja, ou para pessoas. Olha aqui, versículo 23, desse mesmo texto, você pode ler esse texto depois, vai para tua casa, leia. Jesus, além de falar, mande João, fale lá para João, o que vocês viram, o reino está avançando, nós estamos fazendo, pessoas estão sendo alcançadas. Agora fala outra coisa para ele, bem-aventurado, feliz é aquele que não tropeça por minha causa, ou que não vê escândalo em mim, ou que não fica olhando, porque muitas pessoas não aceitaram, não reconheceram Jesus, porque via Jesus, porque ele é endemoniado, porque ele é beberrão, porque ele é comilão, porque ele cura no sábado, porque ele ficava assim. O que Jesus está falando, olha, eu estou entendendo, não deixa, fala para João, não cair nessa cilada do inimigo, porque se tem uma das coisas que o inimigo faz, é querer falar que a tua crise é por causa dele, é por causa de Deus, é por causa de Jesus, é por causa da igreja, é por causa de fulano, é por causa de ciclano. O que Jesus está falando, fala para João, não permitir esse engano, não permita que ele pense, não deixe ele permitir porque aí é complicado, aí ele não vai querer, quem que está curando? Jesus? Mas ele está curando por Beelzebu, ele está expulsando por Beelzebu, porque na verdade, Jesus já se tornou um escândalo, porque a maneira como ele faz, meu querido, aqui vai, Jesus, e tem gente, se fosse Jesus, eu quero dizer, se Jesus fosse pastor nessa época, teria muita gente saindo da igreja por causa de Jesus. Jesus ia ser escândalo de muita gente. Você duvida? Vai para João 7, 8, quando ele está pregando sobre o pão da vida. Para começar, o pessoal junta uma multidão, depois dele multiplicar o pão, ele já chega e fala assim, vocês estão vindo só por causa que vocês comeram os pães.
lá o pão, vocês não estão vindo por causa de sinais, por causa... Não, mas o que o Senhor vai fazer para a gente... Não, o que a gente precisa fazer para ser reconhecido? Quais as obras que nós precisamos fazer para ser reconhecido por Deus? Só crer em mim, só crer naquele que Ele enviou. Mas o que o Senhor vai fazer? Quais os sinais? Jesus já tinha feito, já tinha realizado, já tinha multiplicado o pão, já tinha feito um monte... Mas pessoa que não quer crer... Você pode fazer, você pode conversar, você pode falar, você pode ensinar, você pode pregar, você pode aconselhar, você pode discipular, você pode fazer o que for, porque ele vai chegar um momento, não estou satisfeito não, porque, vai lá ler João, 8 ou 7, o capítulo inteiro lá, deste Jesus, o pão da vida. Daí chegou no momento que os discípulos começaram, nossa, dura pra gente esse discurso, hein? Vão, e muitos discípulos, não é multidão, porque tem separação, nos evangelhos você vai ver, multidão, discípulos, discípulos não são só os 12, tinha muitos outros discípulos que seguiam Jesus, os 12 eram os mais chegados, mas tinha outros discípulos, fala que muitos discípulos abandonaram Jesus, a ponto dele chegar, virar para os 12 e falar assim, vocês também querem ir? Daí Pedro fala, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E daí Jesus fala, as palavras que eu falo, são espírito e vida, mas vocês não querem, vocês só querem sinais, vocês só querem aquilo que preenche o estômago, vocês só querem aquilo que massageia o sentimento, aquilo que consola, que melhora as carências. Vocês não querem o poder de Deus para mudar, para quebrar, para mudar essa carência de vocês, porque se vocês quisessem, vocês iam aprender de mim, vocês iam renunciar a si mesmo, pegar a cruz de vocês e me seguir. Você imagina Jesus falando isso? Você imagina uma pessoa entrando, oi Jesus, estou preso lá, vamos lá, vamos continuar o culto aqui. Jesus diz, manda lá falar que a gente tem trabalho, o reino de Deus não pode parar, que ele fez a bênção, mas olha só, eu acredito quando volta, agora como Jesus julga João, como Jesus olha João, ele fala duro com João, manda o recado para o João, fala para ele começar a olhar as coisas, traz a memória dele, fala para ele parar de pensar coisa, fala que o reino está avançando, que aquilo que ele profetizou, fala para ele voltar a pensar como profeta. Mas aí a hora que os vão embora, e o último ponto, que é o mais lindo, porque eu e você somos o João, nós somos Elias. Quem não passou por esses momentos, atire a primeira pedra. Não sei se vai ter alguém com coragem, mas graças a Deus, o último ponto, Deus não nos julga por um momento, por uma crise, por uma fraqueza, mas por uma vida de fé. 24, depois que os discípulos de João foram embora, olha só, parece que Jesus não queria encher a bola de João. Olha só, por que não falou essas coisas com os discípulos, para os discípulos voltar e falar, João, é mesmo, ele, porque ele deu umas no C, mas depois falou bem do C, não, depois que os discípulos de João foram embora, olha só, depois que os mensageiros de João, versículo 24, depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Alguém assim, duvidoso, que está nesse momento de crise? Não, vocês não foram, senão, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas, alguém pomposo, essas pessoas importantes? Não. Versículo 26, afinal, o que foram ver? Um profeta? Daí Jesus, sim, eu digo a vocês, mais do que um profeta. Então,
Este é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o seu caminho diante de vocês. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João. Ele podia falar assim: ah, gente, esse João aí, você vê como que é essa turma? Vem na igreja, prega e depois vai lá, ministra durante um tempo e depois está aí, vivendo essas crises. Não, isso é um momento de crise, mas isso não é quem João é. Eu digo quem João é. João é um profeta, mais do que um profeta. João é aquele que preparou o meu caminho. João é aquele que não é essa pessoa que está passando por essa crise. Ele é alguém que foi enviado pelo meu Pai, muito especial. Jesus, Ele não nos julga por um dia que a gente está: Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, por quê? Deus, eu não creio mais. Graças a Deus. Às vezes, se um dia vocês me pegar em casa, talvez ouvindo algumas coisas que a Nilva ouve, talvez, o que ela ouve? Ai, Nilva, hoje se eu pudesse eu não iria para a igreja. Se eu pudesse hoje eu não pregaria. Talvez se eu ouvisse isso, eu ia falar: nossa, pastor, o que é isso, hein? Precisa se converter, hein? Não, eu tenho minhas crises. Eu tenho, mas graças a Deus, Deus não me julga por isso. Graças a Deus, Deus não te julga pelo teu momento. Eu quero sair, não acredito mais em ninguém, eu não creio mais, eu quero parar com tudo. Deus não te julga por isso. Deus sabe que você é escolhido, é chamado por Ele, você é profeta dessa geração. Mas que você precisa nesse momento, num momento de crise mundial, e aqui vai, num momento de crise espiritual, de crise da igreja, de uma crise onde a apostasia está chegando com tudo, aonde nós estamos vivendo nos últimos dias, aonde a apostasia é um dos sinais, aonde a fé, o amor se esfriando, aonde a fé acabando, e você está em meio a essas crises. Talvez seja para a tua fé acabar, talvez seja para o teu amor esfriar, talvez seja para a apostasia tomar conta de você, para que você abandone, vire as costas e fala: está vendo? Não era aquele caminho. Igreja, Jesus, eu não creio em nada disso. Por quê? Por causa de algumas prisões, por causa de algumas situações que talvez Deus esteja permitindo para você crescer, para trabalhar em você, para fazer você, para te preparar como preparou Paulo. Paulo chega no momento que ele começa a enumerar tudo que ele passou. Quantos açoites, quantos naufrágios, quantas noites sem dormir, quantos apedrejamentos, quantos insultos, quantas coisas, quantas perdas, quantos danos, quantas coisas horríveis. Mas uma coisa eu faço: eu não me envergonho do Evangelho, eu não paro, porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego, de todo mundo. Paulo está passando uma crise, assim como João Batista. Paulo estava preso. Você sabe que muitas das cartas, especificamente 4 dessas cartas, mais outras epístolas, ele escreveu durante a prisão. Ele se encontrava preso. Mas ele fala: eu estou preso, mas a palavra de Cristo não pode, nada pode deter essa palavra. Então eu vou escrever, eu vou enviar o máximo de carta, porque enquanto eu estou preso, a palavra de Cristo vai inundando as vilas, vai inundando as cidades, vai tocando o coração, porque eu não tenho em nada a minha vida por preciosa. E a minha crise?
não, eu só sei. Ele começava a ver o lado bom. Ele fala, não, vocês não precisam ficar tristes porque eu estou preso. Isso daí não é motivo de desânimo, pelo contrário, se animem, porque enquanto eu estou preso, eu estou convertendo toda a guarda pretoriana. Todo mundo que vem me alimentar sai convertido. Todo mundo que vem aqui, eu oro, eu evangelizo. A minha crise não é motivo de eu começar a lamber as feridas. Eu não desanimo por nada, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Falta muita visão da gente. Você precisa começar a ler as cartas de Paulo. Você lê Bíblia, você lê as cartas, você lê Paulo falando, você lê Atos. Por isso que primeiro problema nosso, a gente quer desistir. Você precisa voltar a assistir Paulo o Apóstolo, porque toda vez que eu assisto aquele filme, e aquele filme não retrata nenhum décimo, não retrata nada do que esses homens passaram por amor a Cristo. A gente vem na igreja de domingo, a hora que alguém pede, você pode vir não, quinta não posso. Você pode fazer uma edificação? Não posso. Você pode, porque minha vida tá cheia. Daí por isso que eu falo, se prepara, porque o fim está chegando, e para mim nós vamos passar a igreja vai ser peneirada, e se você não tiver começando a treinar o teu joelho, se você não começar a treinar a tua resiliência, a tua paixão, meu querido, eu quero dizer, talvez você tenha mais pouco tempo de vida, e infelizmente, talvez a eternidade não seja o prêmio que Deus tem para você, o prêmio que Jesus conquistou na cruz para você, porque você está brincando de ir à igreja, está brincando de crer em algumas coisas, acho bonito, meu querido, mais do que achar bonito, mais do que ser simpatizante, a gente precisa nos tornar praticante da verdade. A gente precisa começar realmente a falar, Deus, eu não te abandono, quer seja em prisões, quer seja no meio da crise, quer seja o Senhor vindo ao meu socorro, ou não vindo como eu penso, porque o Senhor é soberano. Às vezes eu estou achando que eu estou indo para o Egito, como para mim eu estou achando que acabou, como José pôde por um bom tempo achar que a vida dele tivesse acabado, mas na verdade Deus era soberano, tinha um trono, tinha planos para José. Sabia que essa crise, Deus tem planos nessa crise? Mas às vezes você está preferindo desistir, você está preferindo fazer por conta, porque você não crê que Deus está no controle. Você está preferindo abandonar, você está preferindo desistir. Não desista, porque mesmo diante do mar vermelho, mesmo diante de muralhas, mesmo diante de gigantes, Deus tem uma vitória para cada um de nós. No final, a última palavra é dele. Por isso que eu, com perdas de filho, com problemas quaisquer que sejam, e nada vai me fazer parar de falar, de pregar, de anunciar e de crer, assim como Paulo. Mesmo que aqui eu não veja algumas coisas, mas eu sei que na eternidade eu vou ver toda a bondade de Deus, vou ver tudo aquilo que Ele tem para mim, e Ele tem para você também. Não perca a fé, não permita as crises fazer você esmorecer dos planos e propósitos e projetos que Deus tem para você, para sua casa e para sua família, em nome de Jesus. Ministério de Louvor aqui à frente.